Alô, alô, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá, pela nossa web TV, para esse seu espaço semanal de reflexão, para o seu espaço de livre pensar. Sempre eu, Vitor Faria, incitando a reflexão, provocando o professor, o sociólogo Joel Cavalcante, para que a gente possa pensar essa selva chamada política nacional para um ângulo que talvez você não esteja habituado, e agradeço sempre o professor por estar aqui conosco. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, professor. Salve, Vitor. Uma saudação especial também que nos acompanha por essa plataforma web mais do Hoje Mais Maringá, né, da Web TV. E muito bom fazer novamente esse bate-papo sobre esse final de semana um pouquinho movimentado na política nacional, não é, Vitor? Movimentado é pouco, né? A gente teve TSE vou colocar TSE versus Milico. A gente teve Prato Novo no estado de São Paulo, né? Lula com Chuchu. A gente teve bastante coisa diferente. Eu queria, assim, hoje, o que a gente pode... Do balanço que a gente teve no fim de semana, professor, o que é mais importante? O discurso de união do Geraldinho com o Lula, né? Ou seria do picolé de chuchu com o Lula, né? Ou seria talvez essas questões do TSE? O que dá mais fagulhas para esse nosso debate? O que coloca a selva em chamas nesse momento? Pois é, Vitor, muita coisa aconteceu nesse final de semana e digamos em breves palavras e mais diretas que a campanha começou. Embora nós estejamos ainda na pré-campanha, embora seja muito difuso também essa questão do que é pré-campanha, do que é a campanha. Na pré-campanha você só não pode falar que especificamente vote em mim, mas o resto, tudo está sendo feito, os candidatos estão em campanha franca, né? Tanto o Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, e vai dando um tom, Vitor, que cada vez mais a terceira via vai virando uma carta fora do baralho. A menos que aconteça algo muito excepcional, a gente vai vendo que a terceira via vai ali comendo grama, né? Comendo poeira, embora o Ciro tenha capitalizado algum eleitorado ali do Moro, né? Que acabou desistindo. Mas o fato é que as atenções se voltam, de fato, ali para Lula e para Bolsonaro, que é o cenário que está se desenhando. Pois bem, Vitor, algo bem interessante que eu gostaria de projetar primeiramente é a questão do ato de pré-campanha, de fato, do ex-presidente Lula, né, que foi muito emblemático, chamou muita atenção da mídia nacional e internacional. E ali o Lula meio que deu o tom do que vai ser a campanha durante esse ano. Tom de conciliação, discurso menos radicalizado, até mesmo o Le Monde, que é um jornal francês, e a mídia internacional repercutiu, diz que o Lula teve um tom sóbrio na campanha, acenando a todo momento para o centrão, quer dizer, para o centro político, né? Para o centrão é outra coisa, né? O centrão quem ganhar leva, né? Não precisa nem se acenar, né? Mas acenando para o centro político, para aquelas pessoas, porque a esquerda o Lula já tem, ele sabe disso, né? Então fazendo um discurso muito de conciliação, de pacificação do país e, sobretudo, algo muito importante, remetendo à memória do seu governo, sobretudo na questão do bem-estar social, na questão econômica, e isso é muito forte para os brasileiros, sobretudo com essa inflação, assim, com tetos inimagináveis, né? O brasileiro tem sofrido aí inflação dos últimos 20, 30 anos, e uma coisa importante, Vitor, para o nosso ouvinte telespectador reparar também. A estratégia da campanha de marketing do Lula e do PT vai ser até uma estratégia semiótica. A semiótica dentro da linguagem da comunicação é aquilo que se manda uma mensagem sem necessariamente ter o discurso. Às vezes é pelo discurso, às vezes são pelos símbolos, pelos signos, mas você viu que tem muito menos vermelho e mais verde e amarelo. Essa tentativa de resgatar a bandeira do Brasil, que hoje está muito associada ao bolsonarismo. Você tinha o vermelho, sim, mesclado, mas em muito menos tom. Com certeza isso já é estratégia de campanha. Quando o Lula começa a falar, desce uma bandeira verde e amarelo gigante ali. Isso também é muito emblemático dentro de uma linguagem de comunicação da campanha. E outra coisa bem importante, essa sinalização da conciliação que eu já falei também. E essa semiótica, Vitor, ela foi uma estratégia muito errada em 2018. Você lembra o movimento do Ele Não? Uhum. O Ele Não remetia a ele, a todo momento a ele. E as críticas ao Bolsonaro, ao seu perfil histriônico, né, as suas declarações. E existe algo dentro da publicidade, do marketing político, que diz o seguinte: não existe propaganda negativa. E o Bolsonaro sabe muito bem disso, né? Ele se pauta a todo momento, ele pauta a imprensa, ele pauta o debate público. Acho que você já falou isso uma vez, né? E gostaria de comentar. Não, eu queria ir para um outro ponto, professor, que é o seguinte.
A gente viu o Lula nos últimos dias, nas últimas semanas, fazendo uma série de afirmações que foram polêmicas, né? Que colocaram a tônica do debate público, sobretudo nos noticiários. Isso foi repercutido de várias formas, né? E isso, eu tenho um amigo que fala, né, que quem ficar quieto até a data da eleição provavelmente ganha, porque o Bolsonaro, quando abre a boca para falar algum tipo de bobagem, e o Lula não estava sendo muito diferente. Ele chegava para falar não diria bobagem Lula ou Bolsonaro, mas eu diria coisas polêmicas que polarizam e que, assim, servem de munição pro seu oposto, né? Então o Lula fala um negócio, isso serve de base pro Bolsonaro falar, tá vendo? E o Bolsonaro a mesma coisa, ele fala alguma coisa, o Lula vai lá e fala, tá vendo? Dessa vez foi um discurso extremamente centrado e escrito, nada de improviso. Ele leu, acho que ele ter lido o discurso dele causou algum tipo de... O discurso que ele apresenta, que está escrito, quando ele não vai para os improvisos, né? Você sabe, o Lula, ele gosta de improvisar, ele é eloquente, ele fala com o pessoal, ele dá né? muita emoção, né? Exatamente. E por ter sido... Eu acho que isso deu um estalinho pro pessoal da oposição. Ele falou, vixe, se esse cara fala assim, acho que a gente vai ter que ver, porque eles estavam esperando ali em algum momento, acho que ele falar algum tipo de bobagem para disparar nas redes nas próximas semanas, né? Não sei se o senhor tem uma visão... mostra um pouco de cautela do Lula, talvez, esse discurso escrito? Sim, sem dúvida. Você falou muito bem, Vitor, e isso chamou atenção para algo que é muito importante, alguns analistas têm trabalhado isso. O Lula, ele gosta muito do improviso, dessa questão de brincar, de usar piada, de usar metáfora, né? De usar o Corinthians, o churrasco, né? Para ter essa linguagem popular, isso faz dele a identificação popular. Só que essa é uma eleição assim muito diferente de todas as outras, que essa pauta dos costumes, né? Vai estar muito... O Bolsonaro vai tentar trazer para essa cancha e o Lula vai tentar jogar para a pauta econômica. Então, com certeza, essa estrutura que a assessoria dele colocou já é estratégica. Porque, Vitor, uma coisa bem interessante, eu já estudei um pouquinho de análise do discurso, e a análise do discurso é o seguinte, você não controla toda a sua linguagem. Sabe quando você vai falar com alguém que você, de repente, não vou falar isso, ou não gosto dessa pessoa, e você do nada começa a falar quando você já soltou? A psicanálise, inclusive, trabalha que a gente tem um inconsciente regido por esse porão da mente e a gente não controla tudo, inclusive a linguagem. Então, ter uma estrutura de discurso é muito melhor para o presidente Lula, para ele não patinar ali em algumas questões. Embora, Vitor, algumas questões, isso é uma opinião minha, tá, gente? Ninguém precisa concordar. Ele deu algumas declarações que parece que tudo já tem uma alça de mira voltada para ele. Por exemplo, aquela declaração que ele deu na Time, que tanto o Zelensky como o Putin tem culpa pela guerra. E de fato, né, todo mundo caiu de pau, a mídia parece muito essa hegemonia pró-Ucrânia, né? E o Papa, depois de uma semana, foi lá e falou a mesma coisa. Quando ele falou do aborto, que é um problema de saúde pública, eu sei que esse tema é extremamente polêmico, mas nunca ninguém enfrentou. Sejamos contrários ou não, esse tema ele é um tema de saúde pública. As pessoas continuarão abortando, né? Só que, claro, eu acho que o Brasil não está preparado para esse tema ainda. Não me coloco como favorável, nem também contrário. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, voltando ao que você disse? É importante, sim, essa assessoria e esse discurso mais bem elaborado do que o discurso de improviso, de fato. E o Lula tá numa idade, assim, não tô querendo usar etarismo, que o cara fala às vezes o que pensa, né? Até o Whindersson Nunes, que é um humorista, ele brinca com isso. Eu quero ficar velho logo pra falar o que eu penso, né, cara? E ele não tem preocupação com o que fala, o que não fala, mas ali ele tá pleiteando o cargo mais importante da República, ele tem que ter esses cuidados, né? Um discurso mais formatado. E daí eu queria trazer à tônica esse daqui também, eu assisti, eu não sei se o senhor teve também a oportunidade de ver. O Ciro Gomes, ele concedeu uma entrevista ao Canal Livre, né? Sim. E foi uma entrevista bem Ciro Gomes, né? Ele e o Eduardo Ineg numas rixas ali, né? Numas intriguinhas, nos ruídos, né? O Mitre tentando mediar, apaziguar, fazendo as perguntas ali um pouco também mais, talvez um pouco mais técnicas. Mas a Adriana Araújo, que é a condutora do programa, né? Que é um tradicional programa de entrevistas daqui do Brasil, um dos mais, se eu não estou enganado, um dos mais tradicionais junto com o Roda Viva e tal. A Adriana Araújo, ela faz a seguinte pergunta: como é que você vai lidar com o seguinte? Você tem o Lula, que está em primeiro, e você vê o Bolsonaro crescendo nas pesquisas.
Então o Bolsonaro ele teve um crescimento expressivo. O Lula, a margem diminuiu para 5%. Hoje a diferença, você pode chegar a 1 ponto percentual, né? Dentro da margem de erro pode ter uma diferença de 1% ali de um para o outro, né? Que é bem, bem sintomático. E ela pergunta, como você vai reter os dissidentes, falando assim, o voto útil, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Então o pessoal fala, nossa, o Bolsonaro tá chegando perto, eu ia votar no Ciro, mas eu não vou correr o risco de Bolsonaro e vou votar no Lula para ver se ele consegue emplacar aí em um primeiro turno ou conseguir uma margem maior, né? Até que ponto esses cenários das eleições e as outras opções que não estão polarizadas, quer dizer, Dória e Ciro Gomes, eles polarizam com os dois, né? Fala, o Bolsonaro é ruim, o Lula é ruim, e eu não sei se tem algum acordo de cavalheiros em que eles não se batem entre si, né? Mas é sempre ali os dois, pau, e ninguém tenta pegar os votos um do outro ali da terceira via, centro democrático, né? Até que ponto as pesquisas eleitorais, nesse ponto que a gente tá, faz diferença nessa acentuação dos embates? Vitor, muito importante isso. Inclusive, eu fico impressionado, cara, sendo bem sincero contigo, como o Ciro, com a inteligência que ele tem, inegável, até para os opositores, o Ciro é um dos quadros que mais conhece o Brasil, né, nesse país. Como que ele morde a isca, né? Do jornalista ali colocando as questões mais espinhosas, que é papel do jornalismo, ele vai lá e morde, né? Daí ficou se cutucando com o cara o programa inteiro, com um clima esquisito, né? Daí o cara já meteu essa de temperamento. Você quer ser presidente com esse temperamento? Claro, todo polido, né? E ele de repente começou a falar, não, você é um lorde, você não faria isso. Cara, me espanta a temperança do Ciro, né? Não tem como você não falar em outra coisa. Mas ele falou algo importante que o Mitre, se eu não me engano, ele contemporizou ali, no seguinte sentido. Ele falou, quem há 5 meses da eleição diria que o Bolsonaro seria o presidente eleito? Ninguém, nenhum analista, né? Pegando as pesquisas também, o Bolsonaro só desponta na reta final, depois da facada e tal. Só que tem um cenário que, se eu não me engano, até o Mitre ponderou. Esses votos de Lula e Bolsonaro já estão meio que cristalizados. É o eleitor que declara que não quer mais mudar teu voto. Você mudaria teu voto? De forma alguma. Você tem a franja de indecisos? Tem. Então por isso que eu acho que o Ciro não tem musculatura para crescer, a menos que algo muito excepcional aconteça. E sim, política, como nós já falamos aqui, é como nuvem, né? Tá um cenário, depois muda, mas a tendência é, assim, quase que absoluta, é ir Lula e Bolsonaro, porque esse eleitorado demonstra uma propensão, quer dizer, não demonstra a propensão pela mudança do voto. Não, e é complicado, né, a gente falar, porque o Ciro, ele, no meio dessas desavenças, você vê que tem algumas propostas interessantes. Eu li o livro dele ali, você tem algumas propostas que são legais, né? São inteligentes, não são propostas ruins. Só que esse ímpeto dele acaba se sobressaindo em relação ao que ele tem de proposta. Então fica o temperamento acima do que ele tem de inteligência para mostrar. E assim, inegavelmente ele é um cara inteligente. Inegavelmente, ninguém vai chegar para debater com ele e vai falar assim, esse cara é um completo idiota. Não tem como, né? A gente vê isso em talvez um outro candidato, mas com ele, inegavelmente, é um debate mais firme, né? Eu queria avançar aqui, professor, no nosso bate-papo, porque ainda na questão das eleições, tá? Porque a gente teve... Você sabe como que chamava os espaços quando a gente ia imprimir foto, antigamente? Você pegava o filme e você ia pra câmera escura, né? Sim, você ia pra câmera escura. Uhum. Você pegava os filmes e tal, pra revelar as fotos, você ia pra câmera escura. E aparentemente o TSE não tem o quartinho escuro, não, o quartinho secreto. O TSE fez uma nota em resposta ao Ministério da Defesa e ao Exército, que questionou alguns pontos, e disse que o que o presidente Bolsonaro disse não é muito verdade, não. Diz que não tem nenhum quarto secreto, diz que não tem nada disso. E parece que já há alguma rusga, né? Já tem ali hoje quem preside o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é o ministro Edson Fachin, e o Fachin ele fez essas respostas e parece que está tensionando cada vez mais essa corda em xeque as eleições presidenciais nos motes como conhecíamos até 2020, talvez, né? E daí eu queria ver o que isso representa, né? Se já há um confronto direto do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal junto ao presidente Bolsonaro, uma colisão, né? Não é uma batida de um contra outro, é uma colisão. O TSE, ele vai para a mesma
para a mesma linha? Seria esse a nova isca do atual governo para tentar aflorar os ânimos do pessoal? Vitor, nota uma coisa importante, que até nisso a campanha de Lula e Bolsonaro antagoniza. Enquanto o Lula está querendo trazer esse mote do paz e amor, da solidariedade, do abraço, o Bolsonaro está apostando na guerra, que é uma prática que sempre foi peculiar, né? Nós contra eles, e tensionando a relação com as instituições. Isso é muito caro ao bolsonarismo, desde quando ele era deputado, e agora ele vai apostar novamente nessa agenda. E a maior preocupação, como você bem pontua, é que até então ele estava fazendo esse discurso de suspeição das urnas, né? De fazer a contagem, a urna não é auditável, nós sabemos que é, desde 96. Ele nunca questionou isso com maior veemência. Agora que ele sabe que ele está atrás, ele está aventando essa possibilidade. Mas me preocupa o que liga o sinal laranja para o vermelho, se não for, já nessa temática, é os militares estarem com um alinhamento. Você pegar o ministro da Defesa já falando, pedindo para o Fachin colocá-lo naquela comissão, e essa comissão que o Barroso criou o ano passado foi um tiro no pé. Para o nosso ouvinte, telespectador que talvez não entenda, não tenha acompanhado, o Barroso, ano passado, ele era ministro do TSE, desculpa. Você queria comentar alguma coisa? É que a comissão, se eu não me engano, chama CTE. Comissão da Transparência Eleitoral, alguma coisa nesse exatamente. Não sei se é exatamente isso, mas alguma coisa nesse sentido, né? E o Barroso organizou isso com a maior das boas vontades, do meu ponto de vista, para trazer a sociedade civil, instituições, Polícia Federal, Forças Armadas, universidades, né? E criar uma comissão ali para, de fato, você fazer uma comissão, não é de sindicância, de apuração. Escrutínio. E de escrutínio da legalidade, de fato, do processo. E o que aconteceu? Os militares estrategistas, né, é típico do mundo militar a estratégia, eles se apropriaram e lotearam esse espaço, né, e viram aí um instrumento para eles começarem a tumultuar ali. Cara, o maior tiro do pé do Barroso na história do STF, né? Você sabe por que eu tô rindo? Me lembrei da cena infame do Capitão Nascimento no Tropa de Elite, né? Estratégia, estratégia, strategy. E o cara não podia dormir, né? O cara não podia dormir, ele ficava 3 horas falando estratégia em 200 línguas diferentes. Essa cena é genial. Sim. Não, e a gente não pode subestimar que esses caras, eles são especialistas em estratégia. A arte da guerra é um manual de guerra oriental de milênios, né? Mas o que acontece, Vitor? A gente tem esse agravante agora, que o ministro Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, está querendo se colocar, e mandaram uma lista com 150 questionamentos. Vitor, algo que me impressiona muito, que os militares trouxeram a República para o Brasil. A primeira República brasileira, a República da Espada, com Marechal Deodoro, e depois tivemos também Floriano Peixoto, eles trouxeram esse ideal de república. E parece que esses caras não têm noção alguma de separação dos poderes. Eles se colocam, ou não sabem, ou querem ignorar, porque eles se colocam como poder moderador entre o executivo e o judiciário, né? Como se eles estivessem acima das instituições e ali eles pudessem regular, denotar como é que vai ser o tom da eleição. O papel das Forças Armadas, a gente pode simpatizar ou não com as Forças Armadas, é defesa territorial e defesa da Constituição, e não jamais interferir no pleito. E também me impressiona o tão caro quanto foi a esse país essas rupturas institucionais e os caras embarcarem novamente nessa retórica e nessa aventura, sabe? É muito preocupante quando isso acontece. Eu queria continuar nesse papo dos militares, porque assim, me parece que é até difícil a gente falar esse tipo de coisa, mas dá pra falar que já tá pareado com o atual governo? O que esse atual governo teve demais para os militares para eles fazerem esse tipo de coisa? Quer dizer, é o ideal deles ou eles estão defendendo o presidente da República, entre aspas, estão engolindo, né? Porque assim, constitucionalmente, quem manda nas Forças Armadas é o Poder Executivo. Constitucionalmente, até porque é a prerrogativa de declarar guerra, tem que passar por Senado, tudo isso, mas quem declara guerra, faz estado de sítio, são atos executivos, né? Então, até por isso, o pessoal do Exército tem como comandante supremo, que ele gosta de ser o Supremo, né? Não sei se é vontade de estar no Supremo Tribunal Federal, mas o Bolsonaro fala que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, né? Esse já tá balizado, o Exército tá balizado com o governo agora. O que aconteceu, professor, para eles fazerem esse tipo de coisa? Vitor, eu acho que se a gente voltar um pouquinho na história, eu acho que eu já comentei aqui em uma ocasião,
O Exército Brasileiro, eu não estou falando todos, tá, pessoal? Eu sei que tem quadros seríssimos, pessoas extremamente republicanas dentro das Forças Armadas, Polícia Militar, respeito muito as pessoas sérias que estão nessas forças, né? Mas eu acho que existe uma ideologia, em boa parte, em parte, uma cúpula das Forças Armadas brasileiras muito autoritária e que nunca engoliu direito, nunca digeriu a questão do período dos militares. Eles saíram meio que... A história ficou muito ruim para eles, aquela coisa da ditadura, das perseguições, da tortura, e ao contrário de outros países como Argentina, Chile, nós não passamos a limpo isso. E o que acontece? Quando tentou-se fazer isso lá em 2011, 2012, na Comissão Nacional da Verdade no governo Dilma, aquilo irritou demais a alta cúpula das Forças Armadas. Por quê? Eles acharam que a lei de anistia lá atrás zerou. É assim, pessoal, tanto quem foi torturador, quanto quem eventualmente era condenado como um militante, foi pro país, vamos zerar. E aquilo não zerou, não deveria zerar, né? Foi só um passo para você apaziguar ali e partir para um regime constituinte de 88, mas aquilo ficou uma sequela. Nós não resolvemos o nosso cadáver insepulto da ditadura, Vitor, que é autoritarismo. Eu servi o tiro de guerra aqui em Maringá, e eu lembro que no dia da Revolução de 64, eles chamam a Revolução de 64, eles ainda não digerem isso, sabe? Se vocês forem falar com a imprensa, ninguém ia falar com a imprensa, mas assim, vocês vão falar que foi uma revolução, que não foi uma ditadura. Eu acho que isso nunca foi bem resolvido e veio a calhar com essa questão do Bolsonaro, um presidente militar que deu muitas benesses, né, para eles, militares, Forças Armadas, estão com benesses, né, Vitor? Picanha, Viagra, prótese peniana, tem bastante coisa, né? Sim, então você junta a fome com a vontade de comer, literalmente. Literalmente, né? Cerveja. Literalmente. E outras cositas mais, né, que a gente... Eu queria só parar para fazer um merchanzinho aqui, professor. Eu fiz um filme, um documentário chamado As Heranças do Silêncio, que está disponível aqui na Web TV do Hoje Mais, né? Deixar o card por aqui, vou fazer assim que daí eu consigo encontrar na hora de editar o vídeo onde que eu vou colocar o card, né? Eu entrevistei algumas pessoas que foram de grupos revolucionários e inclusive pessoas que foram participaram da Comissão da Verdade. Então é um filme bacana, acho que vale dar uma olhada. Não é jornalismo, é arte, é basicamente trazer os relatos do pessoal. Um deles, inclusive, escreveu um livro chamado onde... Eu não vou deixar aqui depois na descrição, porque eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas era um nome muito interessante. Também fala sobre os corpos que foram perdidos ali da região da fronteira, né, com o regime militar. Mas é importante sempre a gente fazer essa ressalva. Sim. Revolução, vai me desculpar, isso daí não é revolução, longe de ser revolução que esse povo fez. Mas desculpa, eu tinha que fazer o meu merchanzinho aqui. Não, com certeza. E bom merchan, eu me interessei pela obra. E outra coisa, Vitor, existe na concepção dessas pessoas uma convicção ferrenha de que o Brasil pode enveredar num comunismo. Gente, comunismo nunca existiu no Brasil. Você pode gostar ou não da esquerda, isso é outra coisa, é legítimo. Mas nós nunca tivemos um regime comunista. Você pode ter governos um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas dentro do sistema capitalista. Depois que você cai o muro de Berlim ali, você tem uma ordem capitalista. A gente pode ter um governo mais social-democrata, mais liberal, mas estamos no capitalismo. Comunismo não existe no mundo hoje, né? Você pode falar de experiências autoritárias, mas está misturado ali, capitalismo, socialismo. Não teve uma experiência legítima, mas ficam trabalhando esse espectro do comunismo, né? Que eu acho que eles acreditam fielmente nisso, né? Mesmo tendo tido governo centro-esquerda, que nós não tivemos uma experiência, né, de não, e vai me falar que PT é de esquerda, vai ver, cara, banqueiro. Foi a época que mais ganhou dinheiro na vida, os banqueiros, foi na época do Lula, tá entendendo? Assim, eu não sou acadêmico, eu não gosto de definições prontas, né? Então, quando às vezes as pessoas às vezes me perguntam o que eu tenho em vista de política, de economia, eu pego o que eu acho interessante dos autores que li, com pouco tempo que tive, e bolo. Acho que assim, ninguém tem uma teoria que é 100% perfeita, que é muito boa para tudo, até porque grande parte dos estudiosos que são base do pensamento hoje já é anacrônico fazer qualquer tipo de implementação. Então, quando você lê a cartilha do comunismo lá do Manifesto, que é de 1848,
Não dá para você comparar agora. Quando você lê o Capital e o Marx fala precisamos matar a religião, precisamos matar a família, o pessoal tem que lembrar que é um período de êxodo rural, né, que o pessoal está indo para a cidade, daí ali as famílias se colocam várias famílias dentro de um único cômodo e junto com isso a igreja, todas as bases de afeto eram bases mercantes, né? Ou seja, era dar alguma coisa pro seu filho e isso te fazia pai, e essa é a morte da família. A família não pode ser baseada na questão da troca de objetos, né? E é mais ou menos isso que eu acredito que a minha interpretação de que o Marx queria dizer, né? Da mesma forma, tem coisas que você vê do Adam Smith, que depois você vê com o Ricardo, daí depois você vê com Keynes, daí depois você vai para a escola austríaca, você vai para a escola de Chicago, você tem várias leituras e algumas já vão ficando obsoletas, porque o mundo ele evolui tão rápido quanto seus próprios parâmetros econômicos. Não, sem dúvida, você tem que olhar, analisá-los à luz do seu tempo, não é, Vitor? Se for pegar Platão, Aristóteles, gênios da humanidade, os caras eram favoráveis à escravidão, à sujeição das mulheres. Mas pega o contexto da época, sim, não é querendo passar pano, mas da mesma forma, esses autores, né? Não, e eu sempre brinco que vocês... eu falava isso muito para uns amigos que faziam críticas culturais, né? Eu mesmo não gosto, se for para falar mal eu não falo, essa é a minha crítica. Me manda um disco, ouço o disco é ruim, eu não escrevo sobre aquilo. Se o disco é ruim para mim, né? Claro, mas não fico descendo a lenha, sabe por quê? Você pega ali o pessoal da escola de Frankfurt, né? O Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin, enfim, você tem o pessoal da escola de Chicago, da escola de Frankfurt, que os caras desceram a lenha no jazz. E o jazz, eu consigo traçar, claro que assim, musicalmente você tem algumas ressalvas, né? Mas o jazz, ele é um movimento muito parecido com o funk carioca. Uhum. São negros do subúrbio que aprendem a tocar alguma coisa e sai daquele clássico que estava habituado, os caras trazem uma cadência nova de música, e o jazz é o jazz, cara. Não tem como você falar mal do jazz, não tem como você falar... Eu, particularmente... Produto da indústria cultural, né? Eu acho inadmissível, entendeu? Exatamente, é um produto da indústria cultural, mas eu não acho, cara. Eu não acho mesmo, acho que assim, tem alma, né? O Walter Benjamin, ele fala da áurea, né? Da arte, né? E eu acho que mais do que a áurea, o jazz, ele tem alma, o jazz, né? Então, assim, são algumas coisas. E eu acho que e por que eu fiz todo esse rodeio, né? Pra deixar bem claro. Hoje os costumes, eles estão meio que pautados na indústria, né? Então esses discursos que o Bolsonaro faz junto com o TSE, os discursos que o Lula faz junto... Bolsonaro junto ao TSE não, junto aos militares e contra talvez o TSE, e o que o Lula faz junto às centrais sindicais, tem muito do que fala dentro dessa indústria, né? Acho que o senhor falou da economia, mas acho que os costumes ainda são uma tônica das discussões, né? Sim, sim. Não, a gente já fez até um programa sobre isso aqui, né, Vitor? Nós fizemos sobre a economia, ela define, mas a agenda de valores também dos costumes, ela é muito importante. Agora, o que eu tô falando e sempre chamando a atenção dentro do que os analistas falam, vai depender de onde a temática da eleição vai ser colocada. Entendeu? O PT quer manter a pauta econômica, que é muito importante para os brasileiros. Numa esfera de valores, de prioridades, o povo vai pensar primeiro no arroz e feijão, no boleto pago, na qualidade de vida. Mas ele não vai negligenciar a questão dos costumes também, do medo. E você falou, Vitor, de tempos de... Hoje a nossa sociedade é diferente, de você olhar... Você tem que olhar com bastante cuidado esses autores acadêmicos. Nós estamos numa transição de uma sociedade industrial para uma sociedade virtual, né? Para uma sociedade indústria 4.0, tudo isso que fala, esse mundo na nuvem, né? Cada vez mais o mundo do trabalho vai ser impactado com isso e a política. Então a gente entra também numa guerra híbrida, que muitos teóricos da política chamam. O que seria essa guerra híbrida? Essa guerra psicológica, essa guerra de estratégia militar, que nós falávamos aqui, a guerra cibernética. E eu acho que o Bolsonaro domina isso muito bem, essa maestria dessa guerra híbrida, que, aliás, o PT ainda... Eu não sei se eles falaram... E patina em rede social, por exemplo. Se for ver, o Bolsonaro tem... Todos os candidatos, seus rivais, ele tem mais seguidores, né? Em tudo. Em tudo. Então, assim, o PT até ele acenou. O Lula fez um discurso relacionado a isso. Não vão cair em provocação no Instagram, no Telegram. O que ele está querendo dizer? Não vamos entrar na deles em rede social. Vamos falar de nós e das nossas propostas e não entrar nessa guerra
que é muito caro ao bolsonarismo e deu muito certo, né? Então a gente tem que atentar para essa guerra psicológica também. Guerra psicológica, eles fazem bem. Quando o Silveira, eu vi até uma reportagem, não me lembro, o cronista, que falava o seguinte: o Silveira colocou agora a tornozeleira no Alexandre de Moraes. A tornozeleira não real, mas esse imbróglio, esse nó jurídico que você apontou aquela vez, porque o que ele vai fazer agora? Entendeu? Então é uma guerra de nervos, de psicologia, de desmoralização frente ao público. Agora, se o Barroso, o Fachin, desmonta essa comissão, como é que fica perante a opinião pública? Eles vão cair de pau, né? Então é uma guerra de nervos, é uma guerra psicológica, é uma guerra de narrativas que a gente tem que estar atento também. E até os possíveis golpes, né, que muita gente tem algum receio, né? Eles também não são golpes, como diz a obra clássica, que já estamos aqui também, como as democracias morrem. Eles não vêm com o quinhão da bota, né? Com tanque de guerra invadindo aqui o estúdio ou o Planalto, e vem sim com essa questão de deslegitimar ações, questionar, exatamente, dentro do plano da institucionalidade. Até uma coisa importante, Vitor, sobre isso, resta a gente saber se as redes de proteção da democracia brasileira vão conseguir suportar, né? Nos Estados Unidos elas suportaram essa tentativa, mas a gente viu o quão frágil era, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma séria possibilidade de dar muita merda. Sim. Mas muito, porque assim, a democracia americana, ela é uma democracia antiga já. A do Brasil, da forma que tá, a gente teve uma ruptura ali durante o governo militar, que a nossa democracia é nova pra caramba. Nossa tem pouco mais de 30 anos. Não é uma democracia de 200 anos. Pra você quebrar uma democracia, já fez um estrago. Já fez um estrago. Pra você quebrar uma democracia de 200 anos... Eu não sei se na literatura a gente tem uma quebra de democracia de 200, 300 anos. Eu não sei se na literatura a gente tem isso. Não me lembro, né? Mas pra você quebrar uma democraciazinha pitica de 30 anos... É fácil demais. Facílimo. E a gente já tem uma trajetória intermitente já. De golpes. De golpes, né? Então o povo existe meio que no imaginário popular. Vai dar essa vai questão. Deu problema aqui, a gente coloca um cara aqui, esse pessoal aqui, esse cara ou esses caras, né, vão ficar aí, sei lá, uns 20 anos, daí depois a gente volta e tá tudo certo. Sim, Só que isso acaba, né? Com certeza. Acho que assim, não cabe pra uma democracia moderna. Não, é igual no período do impeachment da Dilma, eu vi pessoas muito sábias, até que eram contra o PT esquerda, falarem o seguinte: um impeachment, ele é sempre um trauma para a democracia. Por quê? Quando você rompe esse acordo, esse pacto social, você desrespeita teoricamente a urna, e o caso ali era muito sensível, muito frágil, a questão da pedalada. 2 dias depois, a pedalada ficou autorizada no governo Temer, né? Então ficou escancarado que aquilo ali foi um golpe, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos teóricos respeitados. Então o que acontece? Quando você rompe, tudo pode. Qualquer coisa vai ser impeachment. Daí vira aquela guerra, entendeu? Então tudo tem que se resolver no plano da institucionalidade. Nós não temos essa prática aqui, Vitor. O Brasil é o país do quê? Do jeitinho, de você quebrar o protocolo, né? De você fazer pelas vias não institucionais, infralegais, que é o que o rapaz lá falou, o ministro, né? Então o Brasil tem muito essa trajetória não institucional, ao contrário da democracia americana, que tem mais de 300 anos, né? O MDB, ele foi o partido que mais teve presidentes diferentes, nunca elegeu um presidente. Exatamente. Mas demonstra um pouco do fisiologismo, né? É claro que sim. Que o Requião sempre fala, né? O velho de guerra. Professor, estamos indo para quase 35 minutos de entrevista já. Acho que deu para refletir por hoje já. Eu acho que isso vale depois um episódio à parte para a gente falar só dessa questão das institucionalidades, dos movimentos políticos e suas adjacências do ponto de vista do tabuleiro, né? Então, o que PT estar com PSB significa? PT com PCdoB, com PSOL tradicional, já PSB às vezes lançava um pessoal à parte, PL com União Brasil, de repente, é plausível? Será que Luciano Bivar volta a abraçar, beijar a mão de Bolsonaro? São coisas que a gente tem que refletir também. Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. A gente pode fazer um outro episódio depois sobre isso. Sem dúvida, Vitor. E colocar para o nosso ouvinte, o telespectador, que aqui é um espaço de livre pensar. Você pode não concordar conosco, e que bom, discorde, né? Discorde, cria sua reflexão, mas observe esse movimento, que certo ou errado, a campanha do Lula vai ter essa tônica do paz e amor, e olhem lá no meu governo como era pacificado, e a do bolsonarismo vai apostar nessa questão da emoção, da passionalidade e desse contexto de guerra em movimento. Sorte está lançada, Vitor. 5 meses tensos pela frente, e espero que a democracia esteja salva ao final de tudo isso.
É isso aí, pessoal. E assim, eu sempre gosto de falar que tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Eu tô ali com um galãozinho de gasolina querendo ver esse circo pegar fogo. Quero ver o palco meio que deu o melhor resultado possível, né? Apesar do incêndio, que tenhamos bons bombeiros. Professor, até semana que vem. Até mais, Vitor. Abraço a todos e boa semana. Você que acompanha a gente daqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, deixar o seu like, sua sugestão de pauta do que a gente vem conversando aqui nesse espaço de reflexão semanal no seu livre pensar. Pessoal, até semana que vem.